Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Boa noite, amados irmãos da Igreja Evangélica Wesleyana. Boa noite a você que está conectado mais uma vez conosco para assistir a um culto de celebração. Há uma mensagem que não vem de homens, há uma mensagem que vem do Senhor, há uma mensagem que vai falar aos corações de cada um de vocês. Eu saúdo a todos com a doce paz do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por tudo, Senhor, porque nós chegamos até aqui. Eu te louvo e engrandeço teu santo nome, Pai amado, porque muitas coisas tu tens feito. Tu tens nos protegido, tu tens cuidado da nossa saúde, tu tens nos livrado, Senhor, das mazelas que têm transtornado o mundo inteiro, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Mas também, Senhor, visita cada irmão, cada pessoa que está assistindo esse culto. Que a palavra venha falar ao coração de cada um. Que a mensagem que for dita, Senhor, não seja em vão, Senhor. Senhor, que os louvores alegrem o coração daquele que esteja contrito, coração daquele que esteja triste, coração daquela pessoa que já está assim desenganada, mas que só tu podes fazer mudança. Só tu estás no controle. Deus, abençoe a mensagem que vai ser proferida daqui a pouco. Abençoe os louvores, Senhor amado. Abençoe tudo que for ministrado nessas noites, Senhor, que seja para a honra e glória do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, essa semana eu estava fazendo meu devocional e lendo o livro de Marcos, capítulo 4, eu pude observar, se eu fosse me transportar para a situação do que eu estava lendo, né? Eu iria... ficou bem claro que é mais ou menos o caos que nós temos vivenciado nos dias de hoje. E eu gostaria que vocês compartilhassem comigo, eu quero compartilhar também com vocês, essa doce experiência, essa experiência maravilhosa que é ler a palavra do Senhor e colocarmos no lugar daquilo que eles vivenciaram há mais de 2000 anos. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está em Marcos, capítulo 4, versículo de 38 a 41. Leiamos. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Irmãos, eu pude retirar desse texto, nesses versículos, 3 reflexões. A primeira é com relação à indagação deles, né, para Jesus, perguntando, trazendo para a nossa tradução: Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo, tamanha tempestade, e tu aí deitado, tranquilo, nós vamos à deriva. Então, a inquietude dos discípulos, o desespero dos discípulos, a angústia em ver uma ventania, imagina só o mar revolto. A segunda foi Jesus explicando e querendo mostrar a eles
indagando sobre a fé deles. E aí, tu não tendes fé? E a terceira foi os discípulos indagando um ao outro. Quem é esse que até o mar e o vento acalmam? E aí, trazendo para os nossos dias atuais, eu pude observar que eu podia fazer uma analogia das tempestades que nós vivenciamos, de tudo aquilo que nos traz transtorno, desespero. E meditando sobre isso, eu pude observar, pude fazer reflexão em cima desses versículos e pude tirar 4 aprendizagens, 4 itens muito importantes que vai valer a pena para nós refletirmos nessa noite. Primeiro, as tempestades da vida são inevitáveis. Elas chegam a todos. Segundo, as tempestades são imprevisíveis. Você está calmo, você está bem, você sai para uma consulta, quando volta vem com o diagnóstico um triste diagnóstico. Você sai, se despede da sua família ou não se despede quando vai dirigir ou vai sair de casa. Não volta porque é acometido por um acidente, então é uma tempestade, ela é imprevisível. Terceiro, você não consegue impedir as tempestades. Enquanto você não entender que nós não temos essa capacidade de impedirmos as tempestades, a gente vai estar sofrendo mais ainda. E o quarto e último, que eu aprendi e li e estudei sobre isso, foi que as tempestades são pedagógicas. Como pedagógicas? Porque as tempestades, elas nos ensinam. Elas nos ensinam que nós temos um Deus, elas nos ensinam que Deus está no controle e que Ele sabe o momento certo de agir. Só Ele sabe o momento certo de dizer, olha, acalma o mar, acalma a ventania. Então, que através dessa mensagem nós possamos refletir e estar se perguntando, Senhor, que tempestade eu estou fazendo? Por quais tempestades eu tenho passado e que eu não tenho deixado o Senhor no controle? Amém, meus irmãos? Que nós possamos ter um bom culto de celebração. Mas a seguir eu chamo o grupo de louvor. Príncipe da paz, se eu vou viver pra ti. Tu és santo, tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno, tu és digno de todo louvor, de todo louvor. Seguirei, te seguirei, te ouvirei, te ouvirei, te amarei, te amarei, pra sempre, ó Deus, pra sempre, ó Deus. Vou cantar e adorar, tu és Criador, tu és todo poder, és Emmanuel, és o grande eu sou.
príncipe da paz, o poder de Deus, o Deus salvador, Deus de graça e amor, reinarás para sempre, tu és eterno Deus, no começo e o fim, Alfa e Ômega, Salvador, Messias, tu és libertador, príncipe da paz, sim, eu vou viver pra ti. Tu és o Senhor, tu és Rei dos Reis, tu és Criador, tu tens todo o poder, és Emmanuel, és o grande eu sou, príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Deus Salvador, Deus de graça e amor, reinará para sempre, tu és eterno Deus, no começo e o fim, Alfa e Ômega, Salvador, Messias, tu és libertador, príncipe da paz, sim, eu vou viver pra ti. Príncipe da paz, sim, eu vou viver pra ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Boa noite, crianças! Você sabe o nome desse livro? Sim, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você sabe meu nome?
Meu nome é Altina. Você pode me chamar de tia Altina ou irmã Altina, tá bom? Então eu quero contar uma lição que está aqui na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 5, do verso 21 a 24 e do 35 ao 43. Eu quero orar com você, tá bom? Antes de começar, feche seus olhos. Jesus querido, muito obrigada por essa oportunidade. Usa a minha vida agora para a tua honra e glória. Amém. Jairo, o chefe da sinagoga, uma autoridade, quem sabe um homem rico. Sinagoga era o nome do prédio e da igreja onde eles se reuniam. Então, o Jairo, ele estava com um problema muito sério. E só quem podia resolver esse problema é Jesus. Então, Jairo foi procurar Jesus. E Jesus estava no Mar da Galileia. Jesus tinha vindo com seus discípulos de uma outra cidade. Só que na praia já tinha muita gente esperando por Jesus. E o Jairo, aquela autoridade, aquele homem de posição, não se preocupou com as pessoas. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus e ele suplicou: Jesus, por favor, Jesus, a minha filhinha está muito doente. Vá até a minha casa, Jesus, e cure a minha filhinha. Então Jesus amou aquele homem. Sabe que Jesus, ele ama você? Deus, ele é o Criador, ele criou todas as coisas e ele criou você e eu. Deus, ele nos ama com amor eterno. E Jesus é Jesus Filho. Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo para ser o nosso Salvador. Ele nos ama. Sabe, o Jairo estava com um problema que só Jesus podia resolver. E você e eu temos um problema que só Jesus pode resolver. E o nosso problema é pior do que o problema do Jairo. Aí você pode pensar: ah, mas eu não estou doente. Sim, mas existe um problema que está no nosso coração, que é o pecado. Só Jesus pode resolver esse problema do pecado. E o que é pecado? É desobedecer, é brigar, é chamar palavrões feios, é roubar, mentir. Ah, tudo isso é pecado. E sabe qual é o castigo do pecado? Separado de Deus para sempre. Então Jesus continuou a sua viagem com Jairo. E sabe, com certeza o Jairo devia estar assim, apressado para chegar logo na sua casa. E aí a multidão acompanhando Jesus. De repente chega alguém trazendo uma notícia para o Jairo. Qual será essa notícia? Será que é uma notícia boa? Não, não foi uma notícia boa, foi uma notícia triste. Aquele homem veio correndo e disse: Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Ai, como Jairo deve ter ficado muito triste, crianças. Quem sabe ele até chorou, a sua filhinha morreu. Mas Jesus ouviu e disse para o Jairo, está em Marcos 5,36. Ele disse: não temas, crê somente. Ou seja, não tenha medo, Jairo. Confia em mim. Confia, crê. É acreditar, é confiar. Sabe que Jesus quer também que você confie nele? Que você acredite mesmo em Jesus? Ele quer que você faça isso. Que você não tenha medo, mas que você confie nele. Então, eles continuaram, mas Jesus falou para a multidão voltar. Só ia com ele Pedro, Tiago e João. Os outros iam voltar. Então, quando chegaram na casa, estava lotada, todo mundo estava chorando. E Jesus disse: por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. E todos eles começaram a rir de Jesus. Jesus mandou que todos saíssem da casa e só ficou Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E Jesus pegou a mão da menina e ele deu uma ordem.
Ele disse assim: menina, levanta-te. Essa foi a ordem que Jesus deu para aquela menina que estava morta. E na mesma hora a Bíblia diz: imediatamente a menina se levantou. Olha aqui. A menina se levantou e todos ficaram felizes, ficaram admirados. Jesus tem todo o poder. Deus tem poder sobre a morte e sobre a vida. E olha aqui, o poder de Deus. Jesus ressuscitou a menina e ele disse: dá-lhe de comer. Mandou que a mãe da menina desse de comer. Jesus ressuscitou essa menina e Jesus também quer ressuscitar você. Se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você quer receber esse presente maravilhoso, a vida eterna? Se você quer, você tem que reconhecer que você é um pecador. E Ele pode resolver esse teu problema. Ele pode te salvar. E nesse momento você baixa sua cabeça, feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, me perdoe. Eu quero que o Senhor venha morar no meu coração. Eu quero receber o presente da vida eterna. Amém? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade, soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, da minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todo
sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Boa noite, graça e paz, igreja amada, irmãos, amigos, pessoas queridas, parentes, aqueles que nos ouvem nessa noite. Eu quero convidar você para, juntamente comigo, celebrar ao Senhor nessa noite pela vida, celebrar ao Senhor nessa noite pela nossa saúde, celebrar ao Senhor nessa noite pelas bênçãos do Pai. E eu estava pensando em um tema para compartilhar com a igreja e com aquele que me ouve, ou aqueles, que estão aí na mídia, no Facebook, no YouTube, que estão nos ouvindo. Eu quero falar para você sobre um tema muito relevante, que é o valor de uma vida. Quando Deus ele decidiu criar o homem, Ele planejou o homem de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz que quando ele terminou de fazer a criação, ele olhou para o homem, olhou para a natureza e ele disse que era tudo muito bom. E a Bíblia diz que quando Deus pensou em você e em mim, quando no ventre da nossa mãe ele nos teceu, ele diz que ele nos fez de uma forma maravilhosa, de um modo assombroso. Ele nos criou e Ele nos formou e Ele nos teceu no seio de nossa mãe. Muitas coisas nesse mundo, meus irmãos, têm muito valor. Existem coisas materiais valorosas que nós damos muito valor. Às vezes nós damos muito valor em um carro, em uma casa. Nós damos muito valor para o nosso nome, às vezes para uma profissão, às vezes para os recursos que nós adquirimos nessa vida. E são coisas valorosas, coisas que têm valor sentimental. Mas tem algo que tem um valor sobrenatural para Deus, que é a sua e a minha vida. As nossas vidas têm um valor inestimável. E a palavra de Deus diz que eu e você somos valorosos para Deus. Estamos vivendo os dias em que a vida das pessoas tem sido ceifadas. Amigos, irmãos, pessoas queridas. Temos perdido pessoas amadas. E como isso traz uma tristeza para o nosso coração. Imagina para Deus, que nos criou com tanto amor. A Bíblia diz, voltando para o Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele nos dotou de sentimentos, de características maravilhosas que ele não deu ao animal e nem à natureza. Ele diz que o homem teria domínio sobre todas as coisas, sobre os animais,
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E ele não colocou limite para esse homem no sentido do domínio, só colocou limite no sentido do pecado. Colocou limite em algo que ele chamou de obediência. Que o homem deveria se limitar em obedecer ao Senhor naquele lugar, naquele jardim maravilhoso ali no Éden. Mas o homem um dia resolveu desobedecer ao Senhor. Ele resolveu afrontar o seu Criador com um pecado chamado desobediência. E ele decidiu, ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde Deus, o Senhor Todo-Poderoso, disse que ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedeceu e comeu. E a Bíblia diz, já no capítulo 3, né, que a terra ficou amaldiçoada. A Bíblia diz assim: maldita é a terra. Maldita é a terra, por causa do pecado do homem. E daí para frente, a Bíblia diz que o homem passou a trabalhar, a dar duro para adquirir o seu sustento. E daí para frente, meus irmãos, começou a tudo que foi maldade, a todos os males da humanidade, começou aqui na queda, na desobediência do homem. A Bíblia diz que a própria natureza começou a produzir cardos e abrolhos, ervas daninhas. O homem passou a ter maldade, a malignidade no seu coração. O homem, lá no comecinho aqui de Gênesis, ele começou a ficar tão mal, que a Bíblia diz que teve um homem, Lameque, né? Que ele matou um homem porque o cuspiu, e ele matou um outro porque pisou no seu pé. Já pensou? E também a Bíblia fala de um outro homem chamado Caim, que ele matou o seu irmão por causa de inveja e de ciúme. E assim a maldade e a malignidade foi multiplicando sobre a face da terra. Mas o homem não perdeu o seu valor para Deus. Ainda lá no Éden, quando o homem pecou, a Bíblia diz que Deus providenciou um resgate. A Bíblia já fez, o Senhor já fez, através da sua palavra, da Bíblia, uma promessa. Aqui no capítulo 3, no versículo 15, ele faz já a primeira promessa, né? Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a sua descendência. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E no versículo 21 o Senhor diz assim: fez Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus nunca abandonou a sua criação, Deus nunca abandonou a sua criatura. Mesmo que o homem, tendo pecado, se rebelado contra ele, o Senhor continuou amando e ele já providenciou um Salvador para o homem. Tão grande foi o amor de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus foi tão grande, meus irmãos, e é grande. Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos pecadores. Deus nos ama, Deus te ama. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 10, no versículo 31, Jesus falando que você e eu não tínhamos que estar preocupados com as coisas dessa vida. E muitas vezes, muitos dias nós nos pegamos preocupados com as coisas dessa vida, né? Com o que comer, com o que vestir, com o que beber.
Mas Jesus falou que nós valemos muito mais do que os pardais. E ele diz que você e eu não temos que nos preocupar, porque ele dá de comer a ave do céu, ele cuida dos animais, e ele não vai cuidar de mim e de você? Vai. Domingo passado eu falei sobre os 3 pilares da fé, e eu falei sobre o amor de Deus, né? Esse amor derramado por mim e por você. Meus irmãos, o homem pecou, o homem desobedeceu o Senhor lá no Éden, mas Deus continua amando e chamando esse homem para a sua presença, chamando esse homem para uma reconciliação, chamando esse homem para um retorno, para um resgate. Oséias, no capítulo 11, no versículo 4, o profeta Oséias, lá no Velho Testamento, eu citar esse texto na minha mensagem passada, e ele diz: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, né? E fui para eles como quem alivia dos seus ombros, né? O peso alivia, e a Bíblia diz que ele tirou o peso dos nossos ombros e ele se inclinou para nos dar de comer. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que ama você, que ama a sua família, que morreu por você, que deu o seu único filho. A Bíblia diz que quando nós éramos ainda pecadores, Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 2, ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é um ato de Deus, né, para com o homem. A salvação é um presente. A salvação foi o resgate que Deus fez, mandando o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele nos salvou através do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus, meus irmãos, por mim e por você. Esse amor que a humanidade precisa conhecer. A sua vida, a sua alma, a Bíblia diz que a sua alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. No capítulo 15 de Lucas, a palavra de Deus fala da ovelha perdida. A Bíblia diz: qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, ele perde uma ovelha? Ele não vai atrás. A Bíblia diz que ele deixa as 99 no altar, ou no aprisco, perdão, as 99 ovelhas no aprisco, e ele sai à procura daquela uma que se perdeu. E talvez você é aquela ovelha que se perdeu, que saiu do aprisco do Senhor e foi comer outros pastos, foi comer outros capins, foi para longe da presença de Deus e continua ainda longe da presença de Deus. A Bíblia fala também que Jesus, ele deixa essas ovelhas, essas 99, e vai em busca da que se perdeu. E ele fala também de uma mulher que perdeu uma dracma, e essa mulher, ela sai à procura dessa dracma perdida. E quando ela acha essa dracma, que é uma moeda, né, romana, ela vai atrás dessa dracma, ela acende a luz, porque essa dracma tinha um valor inestimável para essa mulher. Como aquela ovelha para o pastor tinha um valor inestimável. O valor de uma vida para Deus é algo inestimável. A Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não está contente com esta mortandade. A sua alma, a sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Assim como aquele pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás da que se perdeu. Aquele pastor simboliza Jesus. Aquela mulher que perdeu a sua dracma, que ligou a luz, que varreu a sua casa, que quando acha a dracma, ela faz uma grande festa e ela convida suas amigas para celebrar, para se alegrar pela dracma que ela achou. Também simboliza a nossa vida,
alegria do resgate do homem para com Deus. E por fim, ele fala do filho pródigo. A Bíblia diz aqui no capítulo 15 de Lucas, ele fala do verso 11 até o 32, ele conta uma outra história. Primeiro ele conta a história da ovelha perdida, depois ele conta a história da dracma perdida e depois ele conta a história da ovelha perdida, que são parábolas. E todas elas têm uma única mensagem: o amor de Deus pelo pecador. Você é a ovelha perdida, você é a dracma perdida, você é o filho pródigo que saiu da casa do pai e que gastou tudo que tinha e foi para um lugar distante onde estava comendo as alfarrobas dos porcos. E aí lá naquele lugar ele lembra do amor do pai. E ele diz: ah, meu pai tem pão com fartura na casa dele, eu vou voltar. E ele volta para a casa do pai arrependido e ele pede perdão do pai. E a Bíblia diz que o pai o abraça e o pai dá uma grande festa. E ele diz para o irmão mais velho, o pai do filho pródigo, ele diz para o irmão mais velho o seguinte: esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Era necessário que matássemos um novilho, era necessário que matássemos um cordeiro cevado, nos alegrássemos e nos regozijássemos por causa desse teu irmão, dessa vida que vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que a sua vida, meu irmão, e a minha vida vale mais do que o mundo inteiro. Nós temos um valor inestimável, diz a palavra do Senhor. Essa palavra que não mente, essa palavra que é a verdade. O amor de Deus por você é muito grande. Você e eu temos um valor inestimável, um grande amor. A Bíblia diz que Deus tem um grande amor porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma maneira que o apóstolo João não sabe nem explicar. Ele não acha palavras no seu dicionário, ele não acha palavras para adjetivar esse tão grande amor. Ele não encontrava uma palavra que pudesse adjetivar esse tão grande amor de Deus, e ele disse que era um amor tão grande, um amor derramado, um amor despojado por mim e por você. Esse é o amor de Jesus Cristo por nós, o amor que vai atrás da ovelha que se perdeu, o amor que vai atrás da dracma que se perdeu, o amor que vai atrás do filho que se perdeu. Talvez você está afastado da presença do Senhor e eu quero convidar você para voltar, para se achegar para a presença de Deus. Eu quero que você pense nesses dias do valor da sua alma. Quanto vale uma alma? A Bíblia diz que a sua alma, aqui mesmo nesse texto de Lucas, no capítulo 15, a Bíblia diz que a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que nós somos, eu e você, nós somos a primícia, a coroa da criação, diz lá no Salmo 8, de 5 a 8. Você e eu, nós somos a primícia, ele diz que nós somos a glória, de glória e honra nos coroar-te. Nós somos a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz também no Salmo 17, 8, que Deus nos guarda como a menina dos seus olhos e Ele nos esconde à sombra das suas asas. Olha que coisa! Sabe o que é a menina dos olhos? Isso aqui, ó. Quando eu vejo um cisco ali, né? Aí eu já pisco aqui e já guardo os meus olhos. É algo quase involuntário. E assim, meus irmãos, é o seu valor para com Deus. Você vale como a menina dos olhos. Você é valioso como uma coroa. Você é mais valioso do que as aves do céu. Você é mais valioso do que um pardal. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus, Ele deu o seu Filho Jesus Cristo
como resgate para a sua alma. Ele pagou um alto preço por você. Volte para Jesus. Entregue sua vida para Jesus. Esse é um tempo de você buscar a face de Deus. É um tempo de você se voltar para Deus. Receba o amor de Deus no seu coração e venha desfrutar desse amor. E eu quero convidar você para receber agora a bênção do Senhor sobre a sua vida. Igreja do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Igreja do Senhor, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do bendito Espírito Santo esteja com a Igreja do Senhor nesses dias e até que Ele venha nos buscar. Deus abençoe você. Amém? Sobre mim, tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói